dia, bem-vindos a mais uma live. Cá estou eu, Luís Paulo, life coach e hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual da abundância. Hoje temos outro tema fantástico. Ontem foi o assalto. Não foi nenhum ataque nem nada, mas realmente foi um tema muito interessante, muito bom, libertador. Bom dia, Núria. E cá estou eu a partilhar o tema dos vários caminhos. Vários caminhos. Algumas pessoas estavam assim entusiasmadas a tentar saber qual é o próximo tema, né? As pessoas ficam curiosas de saber qual é o próximo tema. Então, o que é que vai na vossa mente sobre vários caminhos? O que é que vocês pensam que pode ser? Então, a vida mostra-nos assiduamente que caminhos devemos tomar. Realmente nós diariamente, quem faz respiração profunda, quem faz yoga, quem faz pilates, quem faz meditação, quem faz journaling, quem faz reflexões, quem no fundo pratica estas práticas de autocuidado, nós viramos para dentro. Quem faz mindfulness, quem escreve, quem ouve música, quem dança, portanto, no fundo é fazer atividades para aumentar a nossa vibração, a nossa vibe, para estarmos mais próximos da conexão da Matrix, da conexão do cosmos, de Deus, do Criador, tudo que é de energia, da fonte. Então, quando nós estamos nesta vibração bastante elevada, nós conseguimos escutar as nossas orientações, escutar os insights, escutar a direção que devemos tomar, devemos seguir. O nosso propósito de vida está em constante mudança, em constante alteração. É como o filme ou o livro A Profecia. Aquela pessoa tinha uma profecia, tinha ali um propósito, tinha ali uma missão. E depois vem outra. Quando a gente realiza e alcança um objetivo, um sonho, surge outra ideia, outro sonho, outra ideia brilhante. Portanto, caminhos que abrem o coração e nos fazem fluir como um rio que percorre a nossa alma, não se prendendo a nada. Por acaso, este fim de semana estive a ler um livro que ajudava muito a entender o poder da mente, o poder infinito da mente. É curioso que nunca apareceu essa palavra, poder infinito da mente, mas pronto, falava muito a ciência do pensamento, ou pensamento positivo, ou novo pensamento, ou nova era, ou melhor, a new vibe, nova era. Então, como digas aqui, o nosso coração é que vai nos falando, a nossa voz interior vai nos falando, vai nos guiando, e devemos fluir, portanto, seguir essa vibe, essa informação, esse insight, essa direção, essa ordem divina. Portanto, por isso é que é importante a gente não se prender a nada, não fixar-se muito nas coisas. Porque há pessoas, por exemplo, que fazem network marketing ou assim, ou estão tão focados nos seus sonhos, que estão tão enraizados, tão focados naquilo que não conseguem ver mais nada. E o universo está sempre a dar-nos diretrizes, assim, olha, agora vai por aqui, faz isto. E nós nem damos espaço para ouvir a nossa alma, o nosso coração. Por isso é que é importante nós todos os dias estarmos conectados com a nossa alma, com o nosso coração. Às vezes temos que fazer coisas diferentes, coisas que realmente a gente não gosta, ou melhor, não estamos habituados a fazer. Criar novos hábitos. Surgem novas oportunidades, novas pessoas que encontramos. Por isso temos que estar atentos. Não fazer
sempre a mesma rotina, sempre a mesma coisa, sempre ir para o mesmo lado, fazer tudo assim certinho, direitinho. E quando nos convidam para fazer, para conviver, para sair, fazermos coisas diferentes, devemos estarmos abertos a isso. Porque senão estamos a perder oportunidades, estamos às vezes a perder evoluções rápidas. Às vezes nós precisamos de acelerar mais o processo. Portanto, o caminho do perdão. Ok? Temos vários caminhos. Perdoa-te então. É engraçado que hoje pus um post que já não vi há muito tempo, em que é uma rapariga que está deitada no chão e tem os tubos do aspirador, dos aspiradores antigos, em que um dos tubos está na boca e outro está no ouvido. E ela diz, I love you, portanto, eu amo-te. Então ela está a dizer a si própria, eu amo-te. Às vezes temos que fazer este exercício de auto-perdão, de autocompaixão, autocuidado. Então, corta com tudo aquilo que não conseguiste fazer, ou com o que não conseguiste dizer, ou com tudo aquilo que perdeste. Outro vídeo que eu vi fantástico, estava a ver um incêndio, estava-se a queimar, portanto, um terreno, que aquilo acho que era palha. Então estava o dono com um trator, com outro lado que é aquele outro lado de lavrar a terra, em que eles, ao lavrar a terra ali um espaço grande, portanto aquela palha que está a ser queimada chega ali e para. Então esse vídeo diz, portanto não te preocupes com o que estás a perder, foca-te naquilo que ainda tens. Ok, que está-se a queimar, então o que é que temos que fazer? Ou choras ou arranjas uma solução. Ou choras ou arranjas uma solução. Portanto, se já perdi aquele terreno, se já queimou aquilo tudo, então não vou permitir que queime-se mais. Então vou lavrar. É como aqueles fósforos que estão todos seguidinhos. Se a gente afastar um, já não vai queimar os outros. Se afastarmos a cabeça ou puxarmos a cabeça para baixo, ou simplesmente tirarmos a cabeça do fósforo, de um daqueles que estão tipo efeito dominó, se tirarmos um do meio, já não vai queimar os outros a seguir. Portanto, o caminho natural da água de um rio jamais passará por ela ficar agarrada às pedras que aparecem. O caminho natural da água de um rio jamais passará por ela ficar agarrada às pedras que aparecem. Portanto, a água flui, é flexível. Parece uma pedra e ela contorna a pedra e segue viagem. E nós devemos ser assim, não tão inflexíveis, não tão rígidos, não tão quadrados. Como dizia Bruce Lee, nós temos que ser a água, temos que ser assim maleáveis, flexíveis. Contornar os problemas, contornar os obstáculos. Não empancar, não ficar ali a alimentar-se, a queixar-se. O caminho natural é contornar essas pedras e seguir em frente, rumo ao mar. É isso. Nós temos que relembrar das leis universais. É como uma planta tem as suas fases. Ela naturalmente vai crescer. Não é preciso tu estás ali, vai, cresce. É preciso, pronto, regar, mimar. E nós temos esta também capacidade. Se tu tens um objetivo na tua vida, és tu que vais
a alcançá-lo és tu que vais trabalhar para ele acontecer. Portanto, eu sei que às vezes vivemos uma vida, né, de casal, namorado, e estamos à espera que outra pessoa nos respeite, nos acarinhe, nos incentive, nos ajude, nos elogie, sei lá, faça tanta coisa que nós gostaríamos que a pessoa fizesse e nada faz. E a pessoa é diferente de ti, a pessoa ou os teus pais são diferentes de ti. E só tens que respeitar. Portanto, aceitar, respeitar o outro. Não podemos mudar o outro, mas podemos aprender a agir ou responder ou estar nesse ambiente. Só tens que te autocuidar, fazer os teus autocuidados, incentivar-te, celebrar as pequenas conquistas, os primeiros passos. Não precisas do outro para seres feliz. Realmente eu tenho aprendido muito que a felicidade, no fundo, é uma consequência da nossa forma de estar. Da nossa forma de encarar a realidade, as situações. A felicidade é uma consequência. Então, o que tens que fazer é ser alegre, sorrir para a vida. Estás motivado, sabes o teu grande porquê, sabes porque é que tu acordas de manhã. Portanto, no fundo, seja alegre, sorris para a vida, sorris para o teu futuro, sorris para o teu passado, sorris no presente e teres paz interior. O que interessa é estar em paz. Estás bem contigo próprio. E se estás bem contigo próprio, gostarias que o outro também fosse extraordinário contigo, como tu és para ti. Mas as outras pessoas não veem as coisas como tu, não são como tu. Portanto, aprende a estar em paz, a viver em paz. Não depender do outro. Seguir o teu caminho. E se calhar, às vezes acontece que a gente percebe-se, se calhar, a pessoa com quem estamos não é para nós. Não vai acompanhar o nosso caminho. Se calhar não vai acompanhar. Ou se calhar tu não queres que ela acompanhe porque não está nem aí. Está noutra. Portanto, ser feliz. Aprenda a viver sozinho. Aprenda a estar sozinho. É tão bom estar só. Com os nossos momentos, com a nossa paz interior, com o nosso equilíbrio, a nossa plenitude. Portanto, segue em frente e perdoa-te. Por isso o Ho'oponopono é importante fazermos o Ho'oponopono. Eu perdoo-te, eu amo-te, sou grato. Constantemente devemos perdoar no sentido de dar atenção, tipo a criança interior, olha, eu queria ter dado mais atenção, mas pronto, não dei. Eu devia pensar de outra forma e não pensei. Eu devia ter confiado mais em ti e não confiei. Então perdoa-te. Perdoa-te pelas coisas que te viveste. Às vezes a culpa não é tua, portanto não há culpados nisto, há só inocentes. Tu és inocente, como a outra pessoa também é inocente. As pessoas fizeram o seu melhor com o que sabiam, com o que aprenderam. O caminho do atrevimento, atreve-te então. Há tantos caminhos, não é? O caminho do perdão, o caminho do atrevimento, então atreve-te. Quando te habituas a passar pelas pedras, sentindo
a sua aprendizagem e aproveitando a força da corrente é sinal do teu atrevimento perante a vida. Ok? Por vezes dói, por vezes sentes prazer, mas este avançar é superior ao sofrimento de te manteres agarrado a algo que deixou de fazer sentido. Larga e atreve-te. Portanto, esta frase é poderosa. Quando habituas a passar pelas pedras, sentindo a sua aprendizagem e aproveitando a força da coragem, às vezes temos que atravessar o rio e andamos descalços. Ou então nas rochas aqui da Feira da Foz, quando a maré está à base, se andamos descalços, aquelas rochas são desagradáveis, mas é tão bom caminhar por essas rochas, porque conseguimos ver polvos, conseguimos ver camarões, conseguimos ver estrelas de mar, conseguimos ver tantas coisas, a natureza em si, no seu bruto. E então é isto, é sinal do teu atrevimento perante a vida. Portanto, eu atrevo-me. Se eu quero ver, se calhar, uma paisagem bonita, uma coisa diferente do dia-a-dia, tenho que caminhar por essas pedras que picam, que são desconfortáveis. Se tu queres, por exemplo, fazer uma maratona, queres sentir aquela sensação final da prova, missão cumprida, imagina quantas horas treinaste, quantas horas sofreste a correr, tantas horas, tantos dias, tantos meses para te preparares para aquela prova. Tiveste esse atrevimento, tiveste essa disciplina, essa persistência, essa consistência, esse foco. Quanto eu já dediquei a ler estes 300 ou 500 livros que já li. O quanto sou grato até hoje por saber o que eu sei hoje, pelas leituras que eu fiz. Já vou na live 211. O quanto é tão bom estar aqui. Mas para estar aqui tive que, à partida, deitar-me mais cedo, para acordar bastante cedo, para poder estar aqui horas. Se calhar tive que abdicar, fazer escolhas. Podia ter ficado no quentinho, às vezes no inverno, agora está calor, agora é mais fácil. O quanto estava aqui frio e estava com casacos, mesmo assim com frio. O quanto às vezes nós atrevemos. Temos esse atrevimento, essa coragem, que são poucas as pessoas que estão às 7h15 aqui para me escutar. Mas eu estou aqui. Porque eu sinto que é libertador, é transformador, tanto para mim como para as outras pessoas. Eu acredito nisto. E quanto é libertador e transformador de vidas ouvir estas lives. Agora está nas tuas mãos. Podes ouvir às 7h15 ou podes ouvir a qualquer hora. Está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Só precisas também dedicar algum tempo para ouvir. Eu já fiz a minha parte. Por vezes dói, por vezes sentes prazer, mas este avançar é superior ao sofrimento de te manteres agarrado. Portanto, é isso. O avançar é tão superior ao sofrimento. Há uma frase que ouvi também que tem todo sentido. Portanto, tu vieste primeiro com os teus problemas. Tu vieste primeiro com os teus problemas. Tu vieste primeiro com os teus desafios. Tu vieste primeiro com as tuas doenças. Se tu vieste primeiro, tu és maior que isso. Tu és bem maior que isso. O caminho do treino. Temos o treino. Treina-te então.
O treino consistente é o teu grande aliado, pois permite repetir a tua descida do rio até as pedras deixarem de doer e começares a divertir-te à séria. Eu já fiz várias descidas de rio com canoa, ao mesmo descer assim com o corpo. Portanto, este caminho do treino, eu pratiquei atletismo durante muitos anos. E orgulho-me e dou graças a Deus por o ter feito, porque uma das coisas que eu aprendi através do atletismo é um treino individual. Tu treinas individualmente, tens muitos momentos de treinos sozinho. A tua prova é feita sozinha, no sentido, és tu que tens que te motivar, és tu que tens que te preparar psicologicamente, fisicamente, para começar uma prova e acabar. E uma das coisas que eu aprendi é isso, é começar uma coisa e acabá-la. Não me lembro de nenhuma prova de ter começado e de ter desistido a meio. Também nunca houve nenhuma prova em que eu fiquei em último lugar. Então, quando começas a treinar, seja o que for, a escrita, a leitura, a meditação, a dança, sei lá, tudo na vida é um treino. Tocares piano, aprenderes inglês, francês, mandarim, sei lá, o que tu quiseres. Informática, digital, comunicação, sei lá. Tudo é um treino. E quando começas a treinar, tu aprendes qualquer coisa, tu evoluís, tu avanças. Tu avanças, tu cresces, tornas-te superior, tornas-te na tua melhor versão. E começas também a divertir-te. Porque isto acaba por ser depois uma diversão, porque torna-se fácil. Eu ontem estava a dar uma aula de zumba e eu só fiz aquelas mulheres a rirem-se. Tipo, uma disse assim, professor, isto tem que pôr a publicidade, tipo, zumba, dança e risoterapia. E terapia do riso. 2 em 1. Na aula de hidroginástica também é isso que eu faço. Portanto, se pudermos fazer algo, o teu trabalho, o teu dia-a-dia, é o que eu faço, que seja divertido para ser mais leve. Ou estás a fazer um trabalho qualquer. Se puderes fazer de forma divertida, torna-se mais fácil. Então, tornas-te um mestre através do teu treino. Tornas-te mesmo um mestre, tornas-te mesmo um sábio, uma pessoa experiente na área. Engraçado que eu, quando estive a ensinar às crianças a fazer, praticar atletismo, portanto, a ensinar atletismo e as crianças estiveram a saltar barreiras, obstáculos. E eu pus em prática todos os meus ensinamentos que eu aprendi na minha adolescência. Então, foi tão interessante que os alunos olharam para mim com grande orgulho e admiração, tipo assim, o professor percebe disto. Eu conseguia fazer proezas, coisas que eles próprios ficavam espantados porque para eles era desafiante, difícil, mas houve ali 2 talentos, houve ali 2 crianças que tiveram um jeito para aquilo. Então torna o trabalho, o treino, uma diversão, para te tornares mestre. Portanto, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que é um mestre no campo, na bola, fora do campo. Porque ele é um apaixonado por aquilo, ele está ali, está focado, está atento. Ele repara em tudo. Então torna-te um mestre. Se gostas ou se tens dificuldades em fazer apresentações na escola, na faculdade, treina. Eu se quero fazer meditações,
Se eu quero começar a fazer meditações e publicá-las no YouTube, como já fiz isso, então eu tenho que treinar. Tenho que treinar a voz, a velocidade, a intuação. Tenho que ser um mestre nisto. E só podemos ser mestres com treino. Então torna-te um mestre através do teu treino. Entra em ação. Entra em ação. Isto é tudo um treino. Ser disciplinado, ser consistente, treina-te. Se tu queres mesmo ser bom aluno, se queres realmente ser uma barra em alguma coisa que tu fazes, então treina. Dedica-te imenso tempo a isso. O caminho da realização também é um caminho de realização. Portanto, realiza-te então. Portanto, esta eu acho que é das tais obrigatórias. Uma das tuas prioridades é realizar-te profissionalmente, realizar-te como pessoa. Realiza-te. Então, com o treino vais perceber aquilo que mais te preenche. Portanto, quantas e quantas pessoas que só descobriram o seu verdadeiro talento quando começaram a treinar e experienciar e entrar em ação. Eu, aos 18 anos, fiz rádio. Se nunca tivesse feito rádio, eu não sabia que eu tinha jeito e tinha gosto por isso. Se eu também não fosse uma aula de aeróbica no meu 10º ano, e não saberia que eu um dia fosse um instrutor extraordinário de sucesso, como sou agora. Se nunca tivesse entrado em ação, se nunca tivesse me atrevido, se nunca tivesse treinado, se nunca tivesse realizado, se nunca tivesse entrado em ação, então imagina o quanto estás para descobrir, o quanto tens que experimentar e pôr em prática, e mesmo que as pessoas acham que não tenhas voz para cantar e gostes de cantar, nem que tu, sei lá, não dês ouvidos às pessoas. Escuta o teu coração, como no início. Abre o coração e deixa fluir. Faz as coisas e deixa fluir, deixa as coisas surpreenderem-te. Surpreende-te. É engraçado que há uma frase que eu uso sempre, há um post que uso sempre nas minhas redes sociais, no mês de julho, está quase, vamos para o junho, que é July Surprise Me. E é engraçado, eu quando publiquei o primeiro ano, July Surprise Me, é como se estivesse a invocar, a chamar, tipo, Júlio, surpreende-me. É uma grande intenção. E realmente senti que o Júlio surpreendeu-me nesse ano. E todos os anos surpreende. Então é isso. Entre a ação e surpreende-te. Né? Aqui, o caminho da superação ou da surpresa. O caminho da surpresa. Isso surpreende-te. Surpreende-te então. Arrisca-te. Entre em ação. Portanto, sem treino, nada perceberás. Por isso é que eu adoro os planos 90 dias. Quando entras num plano 90 dias para alcançares algo, para fazeres algo que nunca fizeste, tu vais chegar ao fim. É como o Pilates costumo dizer, olha, experimenta Pilates 3 meses, 90 dias. Vais-te surpreender. Vais ver que realmente tu tens gosto por aquilo, tens jeito para aquilo. Com o treino, vais fatiar a tua vida e eliminar locais por onde não queres mais passar e caminhos pelos quais sentes uma enorme vontade de deslizar. Portanto, quando estás aí no rio, há sítios que sentes... Portanto, se calhar para a próxima vez, imaginemos, se fosses a água, nessa corrente, se calhar aparece um obstáculo e tu, em vez de ir para a direita, ires para a esquerda.
Engraçado, ontem estavam 2 pessoas novas na minha aula de Pilates. E eu olhei assim para uma delas e ela tinha o pescoço assim torto. E como é que ela nunca tinha reparado? Nunca tinha visto que há ali qualquer coisa que não está equilibrado. Mas tinha os ombros direitos, curiosamente. Depois reparei que tinha uma ligeira escoliose. Então, como eu digo, eu consigo olhar para as coisas e ver. Reparar nelas, ver a perfeição ou algo que não está em equilíbrio. Então, na experiência que tu tens da vida, também começas a perceber, olha, é mais por ali do que ali. Começas a sentir para onde é que deves ir. E também consegues confiar mais nas pessoas, conseguir perceber quem é boa gente, quem é má gente, pela energia, pela vibe da pessoa. Porque ela pensa, porque ela diz. Também eu sou terapeuta, né? Então o terapeuta tem que estar muito atento. Está atento ao discurso da pessoa, está atento à postura da pessoa, está atento à maneira de ser, ao estado espiritual da pessoa. Estado de espírito. Para realmente termos soluções imediatas, dicas imediatas. Portanto, esta vontade vem de uma sensação interior, vem da tua intuição. Portanto, se tu fores a fazer algo e deixas fluir, deixa a coisa fluir. Tu consegues ter intuições, tu consegues ter dicas, tu consegues ter orientações, consegues perceber. Às vezes eu programo a minha aula e depois chego ali e vejo que tem um público diferente, tem uma turma. E vejo aquela turma, então às vezes tenho que fazer ou coreografias diferentes para aquele momento, ou escolher outras músicas para aquele momento, para tornar o momento ainda mais impactante. Porque eu também consigo perceber e sentir como é que a turma está comigo. Se está comigo, ou se está mais com dificuldades, ou se está mais apático, ou está mais cansado. E uma das coisas impressionantes que eu reparei ontem na minha aula de hidroginástica é que há um senhor que tem ali uma dificuldade motora, psicomotora, que ele treme um bocadinho, portanto ele tem ali um desafio, tem mais dificuldades nos momentos, nos exercícios. E o que reparei é que era o que estava a dar ao litro, estava ali a mexer-se a dar o litro mesmo. Enquanto as outras pessoas têm tudo para estarem bem e fazerem também com uma boa postura e forte, intenso, não fazem. Eu penso assim, realmente só quem não está a 100% fisicamente, ou... Eu até estava a dizer, se tivesse aqui uma pessoa sem braços e sem pernas, de certeza que é a pessoa que se mexia mais. Portanto, se há pessoas que têm uma certa limitação, uma certa dificuldade, um certo desafio, são essas pessoas que valorizam quanto era tão bom estar a 100% e não está. Tem ali uma certa limitação. Então, são essas pessoas que dão mais importância, dão mais valor às coisas. Bom dia. Então, são essas pessoas que dão ali o litro. Dão o máximo. Porque querem voltar a ter o máximo. E às vezes não é preciso ter o máximo. É só dar o máximo. Portanto, respeita-te. Respeita a tua vontade. Respeita a tua realização. Respeita, pois esta levar-te à tua realização. Realiza-te.
Portanto, respeita esses desafios que vão surgindo aí pelo caminho. Portanto, se tu és a água no rio que flui para o mar, então respeita-te. Respeita os obstáculos. Respeita, aceita os desafios que possam surgir pelo caminho. Por isso é que nós devemos, como dizer, perdoa-te. Portanto, perdoa-te. Se calhar o caminho podia ser mais leve, mais fácil. Portanto, perdoa tudo que possa surgir. Portanto, aceita. Respeita tudo que possas abraçar pelo caminho. Aprender a tua jornada. E também respeita-te se tens alguma dificuldade no início. Respeita-te se tu erraste nas tuas escolhas. Respeita-te de errar mesmo. Errar faz parte do processo. De falhar. Portanto, eu quando aprendi a andar de canoa, nós, no início, para andarmos naquelas canoas profissionais de competição, nós sentamos na canoa sem o banco. O banco tem rodas. Isto porque nós ainda não temos equilíbrio, não conseguimos controlar bem a canoa. Mas praticamente todas as pessoas que caem viram a canoa no início. Isto é mesmo verídico. E depois, com muito treino, com muita dedicação, com muito treino e dedicação, nós conseguimos realizar-nos. Com muito atrevimento, com uma grande disciplina, consistência, treino e ação, tu vais ganhando confiança, vais ganhando equilíbrio e consegues te equilibrar. Depois é fácil. Mas quer mesmo treino. Não há hipótese. Portanto, este é um dos melhores exemplos que eu posso partilhar agora contigo. Então é isso. Realiza-te. Atreve-te. Perdoa-te. Respeita-te. Perdoa-te. Então, a pergunta é: que caminho vais escolher hoje, então? Eu cada vez mais sinto que os desafios da vida são mesmo para nós evoluirmos. E cada vez mais eu agradeço esses desafios que eu vou tendo na minha vida. E encaro também muitas das coisas com humor, com diversão. Nós temos que realmente não levar tanto a peito, não levar tanto a sério a vida, as coisas. Ontem houve um miúdo que eu, estava a jogar com a bola nas AECs e estava na baliza porque aquela equipa estava a perder, não era inferioridade numérica, mas inferioridade de... Não eram tão bons a jogar a bola. E eu disse, vamos para a frente. E eu chutei a bola assim para a frente e acertou a bola na nuca de um jogador. E ele a chorar, porque os miúdos também acabam por chorar, nem tanto pela dor que aquilo possa provocar, mas pelas gargalhadas, pelo gozo que os outros colegas, riem-se da situação. E o miúdo ficou a chorar a berrenho porque os outros estavam a gozar dele. E eu estive ali a acalmá-lo, serená-lo. E realmente os miúdos são tão cruéis uns para os outros. E eu fartei-me de dizer, olha, foi sem querer, não foi por mal, olha, já passou. Não ligues ao que eles estão a rir de ti. Às vezes, é como eu digo, eu agora se calhar encaro estas situações, tipo assim, olha, gratidão porque eu consegui fazer rir alguém. Porque não é fácil fazer rir o outro. Se reparares bem, não é fácil fazer rir o outro.
Então, se o outro está-se a rir pelas minhas infelicidades, pelos meus erros, pelas minhas falhas, sei lá, pelas minhas parvoíces, pelas minhas palhaçadas, então eu tenho que agradecer, porque criei um momento de boa disposição. E é isso, malta. Espero que tenhas gostado deste tema. Eu gostei. Há aqui muitos caminhos que podíamos falar, muitos mesmo, muitos caminhos. Escolhe o teu caminho. Ok? Escolhe o caminho que tu queres seguir. Que caminho vais escolher hoje, então? O caminho, como falei daquele vídeo. O caminho de chorares ou rires? Como também falei no outro dia. Olha, queres fazer as coisas a chorar ou queres fazer as coisas a rir? Ou então, em vez de chorar, arranja uma solução. Aconteceu um desafio, uma dificuldade. Queres ficar a chorar, a lamentar, a se estressar com isso? Bloqueares e ficares no medo, na frustração? Ou queres arranjar uma solução? Foca-te na solução. E riste. E segues em frente. Porque tu estás aqui para caminhar, não é para ficar parado, não ficares bloqueado, não ficares para trás. Engraçado, também hoje partilhei uma publicação no Face daquela atleta nos Jogos Olímpicos de 1984, na maratona 1984, curiosamente, que, pelos vistos, foi a primeira vez que as mulheres correram numa maratona. E ela, infelizmente, chegou toda a cambalear, toda a torta, porque realmente foi um ano, foi uma prova, foi um dia que estava muito umidade, portanto, eu acho que foi os Jogos Olímpicos dos Estados Unidos, estava mesmo muita umidade, e as atletas não beberam o suficiente, não se hidrataram o suficiente, foi também por causa disso, desse acontecimento, que começaram a pôr chuveiros pelo caminho e alguns chuveiros de umidade para os atletas não ficarem tão desidratados. E pronto, eu não fazia ideia que realmente tinha sido a primeira maratona feminina. Já tinha havido também em 1979 em Tóquio, mas não foi considerada uma maratona. Portanto, as mulheres correram, mas foram muito criticadas, mas não foi... deram outro nome à prova. Então há aqui tanta coisa que podemos aprender. Portanto, se calhar para muitas pessoas olharam para aquela notícia, para aquela atleta, para aquele estado daquela atleta como uma coisa, como se fosse uma aberração, uma coisa triste, deprimida, fraca. Se calhar foi uma inspiração, se calhar foi preciso alguém passar por essa situação para ver mudanças no percurso. Como também o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era uma pessoa que era muito respeitada na Fórmula 1, e houve uma prova que ele sentiu... Portanto, ele adora correr. Bom dia, Sofia. Ele adorava, portanto, fazer provas à chuva. E houve uma prova que aquilo estava a chover tanto que ele sentiu que nas curvas a proteção precisava de arranjar ali uma proteção ali nas curvas, pôr em pneus. Foi ele que deu essa ideia, ou alguém teve essa ideia de pôr pneus em certas zonas de curvas apertadas, porque se os carros se despistassem, iam contra os pneus, portanto não ficavam... não passavam por baixo daqueles separadores. Portanto, é o que também aconteceu a algumas estradas para as motas, porque as motas acabavam por
passar ou as pessoas, os motares, os motoristas, acabavam por se calhar morrer porque essas proteções cortavam a cabeça, ou sei lá, portanto tiveram que pôr uma barra metálica entre os separadores para as motas ficarem protegidas. Então tens que pensar na tua vida, qual é o caminho que tu queres. Se é o caminho da coragem, da aprendizagem, da evolução. Por isso é que eu adorei ter professores exigentes. Professores que me faziam fazer trabalhos, coisas que eu não estava habituado a fazer. Professores que mandavam trabalhos de casa trabalhosos. Enquanto eu, por exemplo, eu era mau aluno a português. E então eu tive a preparar-me para um exame a português. Então esse ano, como estava a fazer estava a repetir o ano, estava a fazer algumas cadeiras que reprovei, tive mais tempo para mim, então eu pedi a uma professora, eu tinha aulas já à tarde e de manhã, eu pedi a uma professora para assistir às aulas dela, que curiosamente foi explicadora do meu irmão andou em explicações de português, e ela sabia que eu era o irmão do meu irmão, do aluno dela, portanto, eu acabei por em todas as aulas a professora fazia-me perguntas, apesar de ser assistente. Então eu tinha que estudar a matéria, eu tinha que estar preparado para responder às perguntas. E ela mandava trabalhos exigentes que eu tive que comprar livros de apoio, como se fosse para os professores, não é? Compravam para estudar a matéria, para poder explicar melhor a matéria. Então eu estudei tanto como se fosse um professor. Então eu sabia mais da matéria do que certos professores. Portanto, não te queixes, agradece. Portanto, escolhe o caminho da lamentação ou da gratidão. Então escolhe o caminho da doença ou da saúde. Então, se escolhes da saúde, então aprenda a fazer bons pequenos almoços, aprenda a comer, aprenda a cuidar, aprenda a fazer exercício físico. Então, ser feliz e faz os outros mais felizes. Este é o meu lema máximo. E sem mais demoras, vou-me despedir de ti. Amanhã cá estarei para outra live, para mais um tema impactante. E aproveita o dia, aproveita já a seguir fazer a tua yoga do riso, aproveita fazer a tua dança cósmica, a tua ecstatic dance. Se fizeres estas duas práticas, a tua vibração vai lá para cima, vai subir. Vais te sentir mais feliz, mais alegre, mais divertido, de certeza. E não ficas tão carrancudo e tentas ver sempre uma perspectiva positiva, porque a tua vibe, a tua vibração está lá em cima e estás mais a ter intuições, insights, porque estás conectado com o cosmos, com a Matrix. Consegues ouvir melhor os teus guias e mestres. Então, boas aulas, bom trabalho, beijinhos. Força aí, estou contigo.